ao 6º Seminário Caminhos contra a Corrupção, promovido em parceria pelo Instituto Não Aceito Corrupção, junto com a Unesp. É uma grande honra receber todas e todos vocês, e nós queremos, desde logo, agradecer a parceria com o jornal El País, que transmite simultaneamente com as nossas redes, também está transmitindo o IBDE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, assim como o Vem Pra Rua. Agradecemos muito por essa parceria, por este apoio, neste que é o nosso 6º seminário Caminhos contra a Corrupção, que marca os 6 anos de fundação do Instituto Não Aceito Corrupção. Uma longa jornada, uma jornada difícil, uma jornada cheia de obstáculos, cheia de barreiras, de desafios, mas nós procuramos juntos, dando as mãos, vencê-los e chegamos até aqui. Não posso deixar de fazer o registro aos parceiros de caminhada. A Rita Biazon e Rodrigo Bertocelli, companheiros, irmãos de jornada na diretoria do Instituto Não Aceito Corrupção, a querida Rita, que inclusive junto comigo construiu este seminário, que é promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção da Unesp Franca. Muito obrigado, Rita Biazon, querida companheira de lutas anticorrupção. Muito obrigado, querido Rodrigo Bertocelli, diretor do Instituto, companheiro e amigo desta jornada. E muito, muito obrigado ao querido Marco Panza, superintendente executivo do Instituto, nosso grande, fiel escudeiro que está aqui do nosso lado, fazendo com que tudo possa acontecer da maneira como nós idealizamos. Foram 6 anos de muita luta para que nós chegássemos até aqui. São 2 livros publicados, 48 visões sobre a corrupção, corrupção na história do Brasil, e um terceiro a caminho, que está previsto para dezembro, 12 leis fundamentais no combate à corrupção. Também em 2018, o Instituto foi o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública da Câmara dos Deputados. 2 caminhadas e corridas conectando as pessoas na luta contra a corrupção. 2 prêmios de combate à corrupção, estimulando jovens, estudantes de graduação e pós-graduação, a proporem soluções inovadoras, criativas, disruptivas no combate à corrupção. E estamos construindo o terceiro, e será o maior deles, o terceiro prêmio Não Aceito Corrupção. O Dezembro Transparente também foi uma jornada que nós colocamos de pé. Aliás, transparência é o nosso tema de abertura neste seminário. São muitos os nós, muitos os desafios, muitas as dificuldades, mas, sem sombra de dúvida, a transparência é um assunto que nós precisamos dar total atenção, e é por isso que abrimos esse 6º seminário falando sobre transparência. Depois conversaremos sobre impunidade. Também discutiremos a corrupção como entrave ao desenvolvimento econômico e também conversaremos sobre a erosão democrática e traremos uma visão internacional do que o mundo está trabalhando em relação a este tema. E o 6º seminário preparará uma carta de conclusões em relação a todas essas discussões como um legado, como um produto deste nosso 6º seminário. Inclusive, esta carta será encaminhada aos presidenciáveis como contribuição do Instituto para a política pública anticorrupção. Mas esse é só o começo. Esses 6 anos de Instituto Não Aceito Corrupção, eles nos estimulam a seguir lutando para que possamos construir cada vez mais. Vem aí o Observatório Anticorrupção, que pretende nos colocar numa condição de referência nacional no combate à corrupção, onde nós organizaremos
informações extremamente relevantes sobre a temática da corrupção no Brasil. Sempre atentos aos nossos eixos da pesquisa, da política pública, da mobilização e da educação. Nestes 6 anos de jornada, o Instituto tem muito orgulho de ter construído, de ter nunca se negado a enfrentar este grande desafio. A luta é difícil, mas nós estamos aqui todos juntos. E para enfrentar a corrupção, é imprescindível que nós tenhamos sempre debates democráticos, debates plurais, debates transparentes, debates ouvindo as mais diversas opiniões. Acreditamos na força do debate como ferramenta essencial numa democracia, num país que vive tantos problemas, tantas dificuldades, mais de 540 mil óbitos pela pandemia, mas que também assiste feliz a Raíssa Leal, a nossa fadinha, aos 13 anos, orgulhando a todos nós em Tóquio. Pela primeira vez, um atleta com 13 anos recebe uma medalha olímpica. Nós somos a soma de tudo isso, a soma de todas essas dificuldades, de todos esses desafios, e assim chegamos até aqui na data de hoje. Portanto, o 6º seminário Caminhos contra a Corrupção, e cada ano nós tivemos a oportunidade de promover esses debates. Neste 6º seminário, nós, portanto, abrimos esta discussão com o tema transparência, e na abertura do seminário trazemos um convidado extremamente relevante no cenário internacional. Um convidado internacional, o nosso querido Antônio Cluny, procurador-geral adjunto perante o Tribunal de Contas de Portugal, uma liderança respeitada no mundo, conhecedor profundo do direito europeu, atualmente representa Portugal perante a Eurojust, instrumento fundamental na colaboração da justiça europeia, foi perito do Greco e também presidente da MEDEL, Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdades. Começar o nosso 6º seminário tendo a participação do grande Antônio Cluny, para nós é motivo de grande alegria, de grande regozijo. Portanto, hoje teremos a fala de Antônio Cluny, do procurador Antônio Cluny, essa importante liderança da justiça europeia, e depois disso, um painel de debates com Nayara Galarraga, com Fabrício Scrolini, com Fernanda Campagnucci e com Gisele Craveiro. Portanto, teremos aí 1h30 de debates para conversarmos um pouco a respeito deste tema. E o seminário vai até sexta-feira. Portanto, de hoje até sexta-feira, temos um encontro marcado aqui, um seminário Caminhos, 6º seminário Caminhos contra a Corrupção, o Instituto Não Aceito Corrupção, com a Unesp. Grande honra, grande alegria em ter todos vocês. Passo, portanto, a palavra ao nosso querido amigo Antônio Cluny. Orgulho do Ministério Público Europeu, orgulho do Ministério Público do mundo. Uma grande honra, uma grande alegria ter você conosco. Você está com a palavra para a sua fala inaugural do 6º seminário Caminhos contra a Corrupção. Muito obrigado e um grande abraço a todas e a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente ao Roberto Liviano, meu grande amigo. Se não fosse essa amizade, eu não interromperia as férias que estou neste momento a fazer no Algarve. Portanto, isso vocês podem desde já ter a sensação de que é de facto uma grande amizade que me liga a ele e que me vou interromper as férias que estou tendo e que iniciei anteontem. O Roberto Liviano já apresentou mais ou menos o meu currículo. É de facto um currículo que tem a ver com uma experiência na área da criminalidade, primeiro nos primeiros anos da minha vida como magistrado do Ministério Público, como procurador da República, e depois no Tribunal de Contas, que foi muito importante para a minha formação e para a formação da minha concepção sobre a luta contra a corrupção, e agora na Eurojust.
que é efetivamente a Agência Europeia de Coordenação e Cooperação da criminalidade económica, e não só, toda a criminalidade organizada que se desenvolve na área do espaço da União Europeia, mas não só, também com países terceiros, incluindo com países da América Latina e de outras áreas do mundo. É efetivamente devido à minha intervenção nestas distintas áreas que eu desenvolvi algum ceticismo relativo à concentração de toda a atenção no combate à corrupção apenas na área da punição penal, da repressão penal. Hoje estou convencido, e essa experiência que passei no Tribunal de Contas de Portugal deu-me essa perspectiva muito alargada, de que o combate à corrupção passa muito mais por o desenvolvimento de mecanismos de transparência, mecanismos de controle, do que propriamente e exclusivamente pela repressão penal, não deixando de se acentuar que essa repressão penal é também muito importante se for feita em tempo e direta aos assuntos mais importantes. Todavia, é a minha consciência, é a minha convicção de que o desenvolvimento de mecanismos de transparência normais, no fundo, de uma vida civil adulta, tem muito mais importância para combater a corrupção do que propriamente os casos pontuais que a criminalidade, que a ação penal contra casos de corrupção pode alcançar. Eu diria que, assim, que Portugal aprovou até recentemente uma estratégia nacional de combate à corrupção, um plano muito bem gizado, que assenta em vários pontos e que são eles o melhor conhecimento e formação das políticas institucionais em matéria de transparência e integridade. 2, prevenir e detectar os riscos de corrupção no setor público. 3, comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção. 4, reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas. 5, uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, com 2 pontos: melhorar os tempos de resposta do sistema judicial, assegurar a sua adequação e efetividade da punição. 6, produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção. 7, cooperar no plano internacional no combate à corrupção. E diria, aliás, nesse aspecto que, pela minha experiência na Eurojust, a cooperação da Europa com os países da América Latina nesta área se tem desenvolvido imenso. Ainda recentemente foi aprovada em Lisboa, na presidência portuguesa da União Europeia, a chamada Carta de Declaração de Lisboa, ligada à comemoração do Pacto de Medellín, que visa também a cooperação mais estreita das justiças europeias com as justiças da América Latina. Mas há outros instrumentos importantes neste campo da cooperação judiciária internacional, e designadamente com a América Latina. Um é a IBER-Rede, uma rede de cooperação entre as justiças europeias e as justiças da América Latina, e outro, um programa que está sendo desenvolvido fundamentalmente a partir de Espanha, chamado El Pacto, que visa desenvolver muito profundamente os mecanismos de cooperação e de coordenação das investigações criminais ao nível da América Latina e da Europa, e que está a ter, em meu entender, um grande sucesso. Mas, como vos dizia, não penso que seja só na área, ou nem prioritariamente na área penal, que o combate à corrupção se deve desenvolver. Há, de facto, duas áreas importantíssimas, na minha perspectiva, que devem ser desenvolvidas e aprofundadas neste campo, designadamente o campo da transparência, e essa transparência, depois eu falarei um pouco mais do que é que eu entendo por transparência, e, por outro lado, a dignificação da administração pública e dos seus quadros dirigentes, e não só, mas fundamentalmente destes, seja essa administração pública estadual, federal, como no Brasil, estadual e local. A qualificação da administração pública torna-se neste momento extraordinariamente importante, tanto mais que se vem assistindo um pouco por todo o mundo a uma diminuição da capacidade da administração pública de controlar os contratos públicos que são efetuados entre o Estado e os privados. Esses contratos são cada vez mais solicitados em termos de sua elaboração em outsourcing a grandes escritórios de advogados, debilitando a própria administração de compreender plenamente e acompanhar plenamente a sua execução, até porque não tem os instrumentos necessários para o fazer. Relativamente à transparência, de que
parece ser, neste momento, a base essencial, aliás, deste seminário, nesta parte. Eu diria que o que é fundamental é a publicitação dos principais contratos públicos em plataformas digitais, e essa é uma questão fundamental para permitir um controle muito permanente, muito atualizado da execução e da importância desses contratos. Depois deve haver uma transparência também na despesa da receita do Estado, seja ele a despesa que o Estado vai fazendo a nível central, estadual e local, e ela é verdadeiramente fundamental que esta transparência na despesa e este controle da despesa seja feito de uma maneira bastante efetiva. Em alguns casos também é próprio controle de algumas receitas, há vendas que o Estado, quando falo aqui o Estado, tanto posso estar a falar do Estado, no caso brasileiro, federal, como estadual, como depois a própria administração a nível local. Portanto, há vendas que o Estado faz que são elas próprias objeto de pouca transparência e de favor, e portanto não basta fazer o controle da despesa pública, é preciso também fazer o controle de algumas receitas extraordinárias que o Estado vai realizando, designadamente quando tenta alienar bens e património público. Finalmente, ainda nesta área, eu acho que é preciso um controle muito apertado na área dos rendimentos dos políticos, dos altos quadros da administração e inclusive das magistraturas. A transparência nos rendimentos é fundamental para um combate efetivo à corrupção. Quanto o outro aspecto que eu referi e que está associado também à luta contra a corrupção é da própria qualificação da administração pública. E aí assim temos que apontar muito claramente para a objetividade na contratação dos gestores públicos e dos altos quadros da administração pública. Tem que haver também uma objetividade nas carreiras e na progressão profissional dos funcionários públicos, de maneira que eles não subam nas carreiras em função das suas dependências políticas e das dependências partidárias que possam existir. Portanto, tem que haver um quadro efetivo muito claro, muito objetivo, muito transparente também da gestão das carreiras e dos quadros da administração pública. Finalmente, também é necessário que esses quadros sejam bem pagos e bem remunerados, de maneira que o Estado e as diversas administrações públicas possam recrutar os indivíduos mais bem qualificados, mais bem preparados, porque sem esse recrutamento, se para a administração pública só forem recrutadas pessoas de baixo perfil técnico, também é muito mais difícil o controle dos casos de corrupção a nível interno. Finalmente, diria que há uma atualização da sua formação dos quadros da administração pública, de forma a apetrechá-los para um controle financeiro mais eficaz dos contratos públicos e dos fluxos monetários entre o setor público e privado. Esta experiência que tive no Tribunal de Contas mostrou muito claramente como é difícil perceber, por vezes, contratos que estão escritos, concebidos, pensados para não se tornarem perceptíveis àqueles que têm que os executar e àqueles que têm que os controlar. E, portanto, é a partir dessa perspectiva de controle mais apertado da qualidade da despesa, porque o problema da qualidade da despesa é, neste aspecto, muito importante. Nós, muitas vezes, percebemos-nos de problemas de legalidade formal nos contratos públicos, mas os problemas fundamentais que se colocam nos contratos públicos não passam pela sua legalidade formal, passam pela sua economicidade, pela criação das necessidades que levaram à sua efetivação. É preciso saber efetivamente se aquela despesa é necessária e a quem é que ela interessa. É preciso saber acompanhar essa despesa, é preciso um acompanhamento técnico da própria despesa. Eu posso-vos dar a indicação de que quando no Tribunal de Contas, na altura em que eu ali desempenhei funções, foram contratados engenheiros para fazer o controle em auditoria da execução de muitos contratos públicos, se descobriram coisas verdadeiramente impressionantes, que escapariam naturalmente, por exemplo, a um jurista ou a um economista. A qualidade da execução dos contratos deve ser permanente.
e nesse aspecto é muito importante que essa perspectiva seja também desenvolvida no plano da realização da prevenção e do plano também do controle a posteriori, porque a prevenção da corrupção deve ser desenvolvida em 2 níveis, em meu entender. Deve ser desenvolvida no nível prévio, um controle prévio da despesa, de controle prévio da contratação pública, e depois num controle a posteriori, através de auditorias sistemáticas aos principais contratos, aqueles que geram mais despesa, aqueles que geram mais dúvidas também na sua capacidade de execução. Todos nós temos muita experiência sobre contratos que foram firmados e que depois resvalam em despesa que não estava prevista, sem se saber exatamente porquê. Portanto, há uma necessidade muito grande de desenvolver todo um controle muito apertado sobre a despesa pública e, como eu disse há pouco, sobre algumas receitas públicas também. No que diz respeito depois à repressão penal, é importante não perdermos de vista, em meu entender, que o processo penal deve continuar a ser um processo penal de países civilizados e uma garantia de direitos e liberdades dos cidadãos. E, portanto, é mais importante criar uma transparência normal na vida, na cultura de uma sociedade política e administrativa e organizada do que inventar soluções excepcionais que atentem contra a privacidade e o direito e o dever de reserva, quer de cidadãos, quer das instituições. O que deve ser garantido sempre é a acessibilidade dos cidadãos, da sociedade civil organizada, ao conhecimento do que o Estado está a fazer e porque é que está a fazer. A nível do processo penal, sem pôr em causa a necessidade de aperfeiçoamento de alguns instrumentos mais capazes de dar uma resposta à criminalidade, tenho um entendimento que mais importante do que alterar sistematicamente as leis de processo penal, criando cada vez instrumentos mais intrusivos e abrasivos de direitos, liberdades e garantias, mais importante que isso é preciso criar bons gabinetes de perícias económico-financeiras, é preciso criar uma resposta mais capaz do ponto de vista da rapidez da justiça e da sua efetividade. E nesse sentido, eu tenho muito receio da introdução de medidas que arriscam pôr em causa princípios constitucionais e tenho muito receio de que na luta estritamente criminal contra a corrupção possa haver alguma gestão política da ação penal e dos alvos que são selecionados nessa luta. E, portanto, nós temos todos a experiência, recordamos bem o que é que foi o processo das mãos limpas à Itália e depois o que é que resultou de todo esse processo com a ascensão de políticos como Berlusconi ao poder e toda a situação que a Itália passou a partir desse momento. Portanto, mais importante do que ter soluções que, de alguma maneira, respondam a posteriori por uma repressão penal muito importante e massiva, mais importante do que isso é ter, como comecei por dizer, caminhos de transparência normal no relacionamento entre a administração, a política e as próprias magistraturas e os cidadãos, de maneira que haja um controle permanente e efetivo. E nesse aspecto, a criação de observatórios de corrupção, de agências de combate à corrupção, que tenham capacidade de permanentemente acompanhar o desenvolvimento dos contratos realizados pelo Estado com os privados e assim nesta perspectiva também um controle muito apertado sobre o setor privado que contrata com o Estado, isto é, quem contrata com o Estado tem que estar sujeito a um controle diferente daqueles que existem sobre o outro setor privado que não tem contratos com o Estado. Quem contrata com o Estado tem que estar aberto a uma disponibilidade total para a transparência e um controle sobre a sua fonte, sobre o seu circuito de rendimentos, sobre a sua vida económica e financeira. Só assim nós podemos contrariar efetivamente a utilização dos dinheiros públicos para fins que não são aqueles que se dirigem à realização do bem comum e antes se dirigem, como acontece nos casos da corrupção, ao benefício de uns egoístas, de uns quantos interesses. Portanto, na minha perspectiva, o que interessa é, como já aqui foi salientado antes pelo Roberto Liviano, o
desenvolvimento de uma transparência normal e caminhos efetivos de transparência, caminhos efetivos que garantam no dia-a-dia da vida cívica a possibilidade do acompanhamento do que são as despesas, do que são as receitas extraordinárias, do como é que a administração pública intervém, e muito menos a ideia de que é preciso ir sempre mais e mais e mais atrás de medidas de natureza processual penal que, de alguma maneira, destruam a herança civilizacional que foi desenvolvida ao longo de muitos anos no que diz respeito à ação penal. Tenho muita pena, mas não concordo com estratégias como a que levaram, por exemplo, à criação do direito penal do inimigo, nesse caso, para o combate ao terrorismo. Mas se nós pensarmos bem, tudo o que ali estava descrito nessa estratégia do direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, já foi ultrapassado na prática por grande parte dos países que introduziram mecanismos de intrusão na privacidade e intrusão na reserva da vida privada das pessoas. Isso não seria necessário se, pelo contrário, a normalidade na transparência fosse uma realidade presente no dia-a-dia das nossas vidas e no dia-a-dia das instituições económicas e financeiras do Estado e das próprias empresas privadas que negociam com ele. Se isso acontecer, se houver um fortalecimento grande desses mecanismos de controle, não haverá necessidade de enverdar por uma destruição sistemática das conquistas que foram feitas desde o século XIX até ao nosso tempo no âmbito do processo penal. Isto sem colocar em causa, obviamente, a necessidade de aperfeiçoamentos nesta área e de se poder chegar a situações e soluções mais efetivas. Portanto, não estou contra a necessidade de desenvolver alguns mecanismos, de os aperfeiçoar, mas quero dizer que o assistente tónico, na minha perspectiva, deve ser situado, deve ser colocado nos mecanismos de prevenção, nos mecanismos de transparência. Muito obrigado, era isto que vos gostaria de transmitir da minha experiência nas diferentes áreas onde tenho trabalhado. Muito obrigado, Antônio Cluny, por essas observações extremamente importantes, extremamente lúcidas, atentas e muito importantes para o debate que nós vamos ter na sequência, quer alertando para a superada ideia do direito penal do inimigo, quer alertando para a importância da criação dos observatórios e agências, quer falando da importância dos gabinetes de perícias tão relevantes, assim como a atenção à questão remuneratória de agentes públicos. Tudo isso é extremamente importante e tem um olhar em relação a essas questões, até porque nós nos aproximamos aí dos 10 anos da criação do Pacto dos Governos Abertos, em setembro, e o Brasil é um dos países subscritores, temos obrigações perante o mundo. Portanto, sem mais delongas, passo a bola para a nossa querida Nayara Galarraga, do El País, que será a mediadora desta mesa, que virá na sequência. Muito obrigado, Nayara, por aceitar o nosso convite, representando o El País, jornal importante, referência de jornalismo no mundo. É uma honra termos você conosco. A bola está com você. Muito obrigado. Bom dia, Roberto. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, porque a gente vai ter uma mesa de especialistas de muita longa data. Vamos falar sobre a transparência num debate que vai ser também transmitido pelo El País, Brasil. E, como falavam, vamos ter 3 especialistas de longa data que trabalham faz muito tempo no assunto da transparência. É a Fernanda Campanucci, ela é diretora executiva da Open Knowledge no Brasil, uma organização que atua na democratização do acesso aos dados e pelo aumento da participação política. Oi, Fernanda, bom dia. Ela está aqui em São Paulo, acho, como eu. A gente também vai ter o Fabrício Scrolini, ele é diretor executivo da ILDA. ILDA é a Iniciativa Latino-Americana de Dados Abertos. E
Acho que você está perto de Montevideo. Bem-vindo. Gracias. E a gente também vai ter a Gisele Craveiro. Ela é pesquisadora da USP, da Universidade de São Paulo. Ela está formada em ciência computacional e participou no desenho do governo aberto que o Brasil tem. Eu quero também agradecer a Camila Oliveira, minha colega do jornal, que está trabalhando aí, fazendo toda a transmissão para funcionar no jornal. De novo, o convite do Roberto Liviano e do Instituto Não Aceito Corrupção. E se alguém tiver perguntas, são bem-vindas. Por favor, vamos falar para quem vocês querem a pergunta ser. Vamos começar falando. Os dados são imprescindíveis porque sem dados não tem diagnóstico e sem diagnóstico é impossível buscar um remédio para qualquer problema. É por isso que a transparência é essencial. Eu gostaria de começar com uma coisa sobre o presidente Bolsonaro. O Planalto impôs sigilo faz uns meses por 100 anos na cartilha de vacinação dele, do presidente Bolsonaro. Isso eu gostaria de perguntar para a Fernanda. É uma anedota ou é um fato mais grave e o que representa? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui nessa mesa com os meus colegas. Bem, esse fato, né, de imposição de um sigilo, primeiro que a nossa legislação de acesso à informação, ela não prevê um sigilo tão grande, né, ela prevê aí no máximo 50 anos de classificação de um documento ultra secreto. Quando a gente fala em 100 anos, o que está se aplicando é a noção de dados pessoais, né, porque os dados pessoais, eles têm, de fato, uma proteção maior. Agora, o que a gente está vendo aqui, na verdade, está começando a ter uma recorrência disso, é a classificação de dados importantes sobre figuras públicas, autoridades, dados importantes para a gente debater a vida pública, sendo classificados como dados pessoais. Então, a gente já sabe, tem muitos casos assim, por exemplo, a questão dos salários dos funcionários públicos, já foi um tema até no Supremo Tribunal Federal, de quando a gente tem um balanço aí entre o que é um dado pessoal e o que é um dado imprescindível para o controle social, né, que a sociedade tem que fazer dos gastos públicos, a gente sopesa esses dois direitos e, em geral, né, quando se trata de figuras públicas como um presidente, a gente tem um decréscimo de proteção desses dados pessoais. Mas, infelizmente, não é um fato isolado. A gente tem visto cada vez mais, né, a gente teve a classificação de sigilo em operações também, como a Operação Jacarezinho, no Rio de Janeiro, essencial para a gente entender violações de direitos humanos. Então, a gente precisa entender com muito cuidado aí quando que é uma proteção legítima de dados pessoais e quando é simplesmente um pretexto para não abrir mais informação. E agora que a gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é realmente um fato que pode ficar cada vez mais frequente. A gente tem que, com urgência, debater esse equilíbrio entre a transparência e a proteção de dados pessoais. Interessante. Vou pedir para vocês, se algum de vocês quer intervenir ou contestar o outro, tudo bem? Vocês façam isso, por favor, porque eu vou tentar só passar a bola, fazer perguntas concretas para buscar exemplos para vocês falarem da situação, com exemplos, se for possível. Então, é por isso que eu gostaria de pedir para a professora Gisele. A Fernanda falou como essa lei de proteção de dados está sendo utilizada para recortar a transparência. Você poderia dar alguns exemplos, 2, 3 exemplos de retrocessos, ameaças concretas que estão acontecendo hoje no Brasil? Com essa perspectiva que você tem, porque você estava aqui já no começo do debate,
sobre o governo aberto em 2009, quando a lei foi aprovada. Obrigada. Eu que agradeço, Nayara. Bom dia a todos e todas os meus colegas de painel. Agradeço aí ao Instituto Não Aceito Corrupção pelo convite, né? Parabenizo por esses 6 anos e vai ser um grande evento, já está sendo um grande evento, para debater justamente esses pontos tão importantes que incidem agora numa construção de uma sociedade cada vez melhor. Esse pilar da transparência é muito importante falar, né? Se nós queremos operar sobre essas transformações complexas, né? Ter elementos de realidade, poder debater, ter a liberdade de imprensa, ter todos os valores democráticos funcionando, não só a imprensa, mas também a ciência, a academia, as universidades, toda a sociedade civil nesse debate muito saudável para jogar luz a esses grandes pontos. E, como você bem falou, né, na sua introdução, a gente tem que ter elementos para conseguir compreender o que está acontecendo com as políticas públicas. Então, nesse momento de pandemia, isso está mais agudo, né? Então, justamente entender as desigualdades sociais, os problemas econômicos, tudo isso que nós estamos enfrentando está só sendo evidenciado nesse momento de pandemia. E, justamente nesse ponto, alguns elementos nos preocupam bastante, né? De realmente ter o acesso à informação. Então, a Fernanda comentou sobre a lei, sobre algumas tentativas de retroceder à transparência recentemente, e que a sociedade civil se mobilizou, e também o judiciário compreendeu, acatou que essas mudanças representariam um grande atraso no nosso país. Também eu poderia destacar alguns exemplos mais relativos à produção e coleta de dados. Nós temos algumas situações que são de grande apreensão em relação a dados climáticos, a dados ambientais gerados pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o grande debate que se deu, esse questionamento de como eles eram produzidos, e que muitas vezes os dados estão evidenciando verdades incômodas, né? E, infelizmente, isso não é só do momento recente, do momento atual, né? Em vários momentos a gente teve esse questionamento de metodologias ou de coletas de dados que, de repente, apresentavam cenários que não eram muito favoráveis na produção econômica, ou índices de inflação, ou a questão o próprio desemprego, né? Então, assim como os dados do IBGE, que é um instituto também que teve aí grandes questionamentos, redução orçamentária e a não realização do censo, e todo esse debate em relação a isso, né? Então, você deixou aí várias coisas, não? Que acho que algumas delas merecem ficar um pouquinho mais. Por exemplo, como esse questionamento dos dados não é algo novo. Os poderosos, os governos, as autoridades normalmente não gostam dos dados que são ruins, seja sobre inflação, desemprego, desmatamento agora. Então, tem algo que mudou nos últimos tempos com esse governo tem alguma diferença sobre o questionamento dos dados públicos, das instituições que fazem os dados, que agora é diferente com esse governo respeito aos governos anteriores? Sim, eu acredito que uma das grandes diferenças é o ataque a várias organizações. Então, assim, se você pensar assim, os dados pelos dados, eles não valem muita coisa se eles não forem reutilizados, se eles não participarem do debate público, se eles não gerarem pesquisas acadêmicas, se a gente não produzir conhecimento a partir deles. Então, o conhecimento não autoproduz, né? E nós precisamos de pessoas, e qualquer país, uma democracia saudável, tem uma imprensa forte, livre,
organizações da sociedade civil. Então, acho que Fernanda, Fabrício podem falar de uma perspectiva brasileira e nacional, né, já que eu estou mais dentro da academia, e justamente o financiamento à ciência e à liberdade acadêmica. Então, sem me alongar muito, nos últimos anos a gente tem assistido ataques consistentes, reiterados, né, nessas 3 frentes, né, sociedade civil, imprensa, a comunidade científica e acadêmica. Então, são os que coletam, produzem, organizam a informação e transformam em histórias, e transformam em matérias, e transformam em artigos acadêmicos, em estudos e em relatórios. Então, a gente pode jogar a luz a cada um desses grupos de ver que o subfinanciamento, de disseminação de fake news, de notícias falsas em relação a determinadas figuras públicas mais proeminentes, perseguição política. Então, infelizmente, isso se agudizou muitíssimo nos últimos anos. Tayara, se você me permite um complemento... Eu ia para você, ótimo. Fabrício, desculpa, a gente vai agora com você, mas gostaria de focar um segundinho no Brasil e falar do censo, Fernanda. Mas fala, ótimo. Por favor. Não, tem a ver com isso, porque eu só queria reforçar pontos muito importantes que a Gisele falou. Você perguntou, Nayara, se a gente tem algo diferente nessa atual gestão, ou se é um processo mais antigo. Eu diria que esse processo que está acontecendo hoje, ele não tem precedentes. Apesar de a gente já ver exemplos de desincentivo às instituições, né, um subfinanciamento, mas o que a gente está vendo agora não tem precedentes, porque são 2 fenômenos ligados, né? Um que é esse mais invisível, que é mais difícil de ver, que é as instituições sendo minadas, elas sendo enfraquecidas, sufocadas, sem recursos, né? Ou até com perseguições políticas dentro de órgãos por funcionários, né, funcionários de carreira que estão tentando fazer o seu trabalho sendo perseguidos. Então, a gente tem esse fenômeno mais invisível da instituição sendo sufocada, sem recursos, né? Então, o censo do IBGE, como você perguntou, ele é um caso muito emblemático, porque é natural que a gente tenha tido a discussão sobre o adiamento do censo no meio da pandemia, como a gente teve em outros lugares, mas se aproveitou esse contexto de pandemia para aprofundar ainda mais o quadro de subfinanciamento do IBGE, a ponto de a gente não ter certeza se a preparação do censo para o ano que vem está garantida, né, nesse nível. Então, tem esse processo mais amplo acontecendo, a nossa instituição, que por excelência, e tem uma tradição nisso, a Controladoria Geral da União, em garantir a transparência, também passa por um processo de enfraquecimento, no meu ponto de vista, né, e ela é responsável por conduzir essas políticas de transparência, e esse é um fenômeno. O outro fenômeno é esse simbólico, que esse eu acho que realmente não tem precedentes, é esse ataque, né, partindo de uma autoridade, da máxima autoridade pública e do presidente, contra aspectos básicos de transparência, de liberdade de imprensa, né, de liberdade de expressão. Então, quando a gente junta esses 2 fatores, a gente tem um cenário muito complicado, e eu diria que se não fosse esses anos aí que a gente tem de sociedade civil trabalhando e academia, enfim, lutando para esse cenário não ser mais profundo, eu acho que a gente estaria numa situação pior, né? Mas acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Sempre tem muito desafio para afrontar. Agora eu vou para você, Fabrício. Isso que a gente está vendo aqui no Brasil, esses ataques, esses retrocessos, essas ameaças para a transparência e para uma vida democrática sana, é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil ou é também uma tendência regional? Você, desde a organização de você, tem um olhar mais geral pela região. Como que estão
que está esse fenômeno nos países vizinhos? Obrigado, muito prazer de estar aqui. Eu vou falar em espanhol, mas vou falar devagar para que a gente possa me compreender. Sí, efectivamente nosotros vemos un clima de, no sé si de enrarecimiento o de complejidad en torno a la democracia en la región y en particular a su vinculación con las agendas de transparencia y anticorrupción, pero principalmente en nuestro trabajo, que es el uso de datos para temas de desarrollo, temas de accountability. Ahí hemos visto, por un lado, sí, adelante, Nayara, no sé si. No, iba a decir accountability, prestação de contas. Prestação de contas, ¿Algo? ahí va. Ahí va, de prestación de contas. Hemos visto, por un lado, la aparición de casos muy relevantes que, por ejemplo, han llevado en países como México o Perú a tratar de, como ha hecho el equipo de Poder Latam en México o los equipos de Ojo Público en Perú, a monitorear la crisis sanitaria, monitorear los contratos de esta crisis sanitaria. Desculpa, essas duas organizações que você mencionou são ONGs, são meios de comunicação? En ambos casos son medios de comunicación, sí, medios de comunicación que en alianza con ONGs han podido realizar estas investigaciones. Y claro, son muy valiosas, pero solo han podido hacerlas porque al menos existían datos públicos que permitían llegar a algunas de estas conclusiones iniciales. Sin datos públicos, estas investigaciones tienen limitantes. A su vez, nosotros hemos observado en toda la región que los países no han publicado tantos datos como deberían, quizás, ¿no? Un poco nosotros llevamos adelante el barómetro latinoamericano para datos abiertos y ahí vemos que existen todavía muchos huecos, muchos faltantes de datos. Y eso es muy importante, particularmente en los casos de presupuesto, particularmente en los casos de salud. Ahí vemos que hay un faltante de servicios sociales, ahí hay faltantes de datos importantes que son esenciales para la prestación de cuentas. Por supuesto, los datos por sí mismos no cambian nada. Lo que lo cambia es la gente, las ONGs, los investigadores, los propios gente del gobierno utilizando esos datos para el bien público. Ahora, el discurso que tenemos a nivel latinoamericano en general no es un discurso que le dé la bienvenida a los datos, ¿no? Ha cambiado mucho el clima desde hace 10 años, más o menos, ¿no? O Fabrício está falando que o clima de complexidade para a democracia é também complexo em outros países vizinhos do Brasil, que não é uma situação que só acontece no Brasil e que tem também buracos pretos ou buracos ou vazios de informação, de dados em alguns outros países, em assuntos como o orçamento, a saúde, e que tem na pandemia algumas iniciativas de meios de comunicação que pegam os dados públicos para fazer análise. Eu gostaria de perguntar para o Fabrício, nesse olhar regional, onde é que fica o Brasil na classificação regional e quais são os aspectos nos que o Brasil tem a pior nota? E depois vou ir para Fernanda para falar da pandemia. Justamente voy a ir ahora a la página del barómetro. Si mal no recuerdo, Brasil terminó en 5ª posición, pero
Déjenme chequear. Y ahí hay varios... Isso é na parte alta da tábua. Eso es relativamente... Cuarta posición terminó Brasil, pero aquí hay un catch, como dicen los ingleses o los norteamericanos, que en realidad el puntaje es sobre 100 y Brasil tiene 60. Y el promedio de nuestra región es en general un poquito por debajo de 60. Brasil fue en su momento uno de los países con potencial de liderazgo a nivel mundial. Y hoy, si uno compara a Brasil a nivel mundial, básicamente es un país que está a mitad de tabla. Y lo que ha mejorado Brasil en este último tiempo, desde la última medición, es muy poquito. Entonces, en realidad es como si esta agenda de trabajo en Brasil de apertura de datos se hubiera detenido. Es como si hubiera habido una especie de congelamiento de la agenda que, bueno, es una pena porque en realidad Brasil tiene muchísimo potencial. Si bien aquí estamos hablando de prestación de cuentas, digamos, también hay otra oportunidad a nivel económico y a nivel social de reuso de estos datos, ¿no? Y eso, de alguna forma, Brasil lo ha como congelado. Es como si hubiera llegado el invierno. Chegou o inverno para o Brasil. O Brasil começou faz 10 anos como um bom aluno, não? Um aluno, não sei se excepcional, mas ótimo aluno. Exacto. E hoje está aí fraqueando y está empeorando. Claro, y eso tiene un impacto en la región, porque un Brasil liderando este tipo de cosas es un Brasil muy distinto a un Brasil ausente, ¿no? Claro, poderia ser o exemplo do bom aluno que tem potencial e tem capacidade e tem poder. Exacto, pero además que inspira a otros a seguir eso, ¿no? Por la capacidad de liderazgo que tiene Brasil en muchos temas en América Latina. Entonces, ahí hay una oportunidad, pero a la vez un desafío actual para Brasil. Y eso, bueno, es algo que obviamente deben resolver las personas de Brasil, pero como un observador externo, bueno, uno no puede dejar de notarlo, ¿no? O sea, poderia complementar uma coisinha, Nayara? Porque, por favor. Porque colocando uma lupa um pouco nesse retrocesso apontado pelo Fabrício, né? Assim, estagnação, na verdade, seria a melhor palavra. O barômetro de dados abertos sobre o Brasil, ele principalmente evidencia, né, o que fazia dele um bom aluno era justamente a participação social na construção da política de transparência. Ou seja, ele tinha uma governança, a política de dados abertos, ela tinha uma governança onde escutava setores que consumiam muitos dados, como organizações da sociedade civil, acadêmicos, setor privado, e essa governança foi desmontada. Ou seja, o Brasil procurava disponibilizar os dados conforme a demanda. Tá? Então, escutando as pessoas, escutando os grandes consumidores de dados, os jornalistas, para prover esses dados de uma maneira melhor, mais rápida e mais fácil consumo. E o que aconteceu é que essa governança sendo desmontada, as estruturas que funcionavam, elas passaram a funcionar no nível mínimo. Tá? Então, aí a gente conecta a transparência a outras questões, como o Fabrício também já apontou, né, de accountability, de prestação de contas e de participação social. Porque eu vejo uma coisa, eu entendo, e se eu vejo alguma coisa errada, onde eu posso denunciar, aonde eu posso cobrar explicações. Essa é a accountability, né? Existe o Tribunal de Contas, ele está funcionando, o Ministério Público, para onde eu dou vazão àquilo que eu vejo pela transparência que não está muito legal. E o desenho disso tudo está escutando os outros setores, então, assim, ficou muito evidente que nesse retrocesso
a participação social foi diminuída, a voz desses setores para que as políticas públicas elas fossem aprimoradas, né? Então, faz parte do cenário atual que o Brasil teria condições de estar muito melhor, se destacando muito mais. Interessante. Eu gostaria, Fernanda Campanucci, contar qual é o trabalho que o Open Knowledge fez com a pandemia, com os dados públicos que tinha para monitorar o que foi feito e não foi feito na pandemia, porque o Brasil é também o líder regional, infelizmente, de mortes, de casos do coronavírus. Então, gostaria de você falar dessa experiência. Uhum. Olha, isso que o Fabrício falou é muito interessante, porque essa mesma lógica de que a gente deixou de ver o Brasil como uma liderança em potencial sobre esse tema, a gente pode importar esse mesmo raciocínio internamente. O governo federal, ele deve ser esse agente que induz os estados e os municípios à abertura, à política de transparência. E a gente também viu esse passo atrás nessa liderança do tema, né? Então, a gente não tem no Brasil hoje uma lógica nacional de lidar com os dados. A gente tem cada ente olhando para os seus próprios dados e não se integrando. E na pandemia, a gente viu isso com bastante força. Então, na pandemia, a gente, desde que começou a ver, infelizmente, o cenário piorar muito na Europa, e a gente já sabia que a situação seria muito ruim aqui também, a gente já percebeu que os pesquisadores italianos estavam falando sobre a falta de transparência e como a falta de transparência prejudica o trabalho da ciência, né, no momento em que você precisa de dados em tempo praticamente real. E aí, aqui no Brasil, a gente não teve o Ministério da Saúde, que deveria emitir padrões para os estados, para os municípios, a gente não viu isso. Então, o que a Open Knowledge fez como uma organização que trabalha com padrões de dados abertos, que preza pela qualidade dos dados? A gente fez uma espécie de parâmetro, né, com base no que a sociedade estava demandando, jornalistas, pesquisadores, parâmetros, indicadores mínimos que a gente precisava para acompanhar. Então, a gente fez uma espécie de régua para cobrar os estados, primeiro os estados, depois as capitais, que tinha indicadores de infraestrutura de saúde. Por exemplo, a gente tem leitos suficientes, quantos leitos estão ocupados, a gente tem testes suficientes, esses números que a gente está vendo, eles são números que estão subnotificados pela ausência de testes. Então, quem acompanha esse tema sabe que a gente não tem como acompanhar a pandemia só com números de casos e mortes, né? Infelizmente, a gente precisa ter um conjunto de dados para analisar. E esse conjunto ele não estava disponível. Então, a gente teve, por um lado, a cobrança do governo federal, né, para que ele seja esse indutor, né, ele já tem sistemas, a gente já tem políticas boas de coleta de dados no nível nacional, mas a gente precisava intensificar isso nesse momento. Então, a Open Knowledge fez esse parâmetro e começou a avaliar, entrar no site de cada estado, depois de cada capital, e olhar se estavam cumprindo ou não esses indicadores, e fez uma pontuação. Isso gerou um ranking, que é o projeto Transparência Covid-19. E aí, a partir do trabalho também da imprensa, sobretudo a imprensa regional, né, que foi lá, pegou esse ranking, olhou o que faltava no seu respectivo estado, na sua respectiva capital, e começou a cobrar, né? Então, é como se a sociedade tivesse feito o trabalho do Ministério da Saúde de fomentar a abertura desses dados. E aí, a partir dessa, digamos, ciclo virtuoso, essa competição saudável aí entre estados e capitais, a gente viu a abertura efetiva de dados da pandemia, e agora a gente tem a preocupação também da qualidade, né, porque apesar de os dados estarem abertos, isso é um ponto positivo. Acho que no meio disso tudo, a gente viu que é possível avançar nas políticas de transparência se a gente tiver vontade política, que não é um entrave só técnico,
A gente tem pessoas para fazer isso, né? A gente pode melhorar, mas é possível fazer, né? A gente mostrou que é possível. Mas a qualidade ainda deixa a desejar, então a gente precisa seguir monitorando. Então, você pega uma base de dados detalhada, como a que a gente tem, né, no governo federal, tem muitas pessoas duplicadas, né, a gente tem erros de consistência mesmo nessa base de dados, que é normal, mas não é normal a gente persistir nesses problemas sem tentativa de melhoria, né? Então, a gente tem chamado a atenção para isso. A gente deu um passo importante na abertura de dados de saúde, mas agora a gente precisa avançar na qualidade e no Ministério da Saúde como esse indutor dessas políticas. Eu vou jogar aqui uma pergunta da Gigi Cavalieri. Ela fala: investir na formação e educação não seria uma opção fundamental paralelo do controle? Porque vocês falaram, não é suficiente ter o dado. Se você bota o dado aí, você precisa alguém pegar o dado e reutilizar. O que você responderia, Gisele, professora Gisele? Muito obrigada, Gigi, Nayara, excelente pergunta, né? Acho que aqui em vários momentos nós falamos que é todo um ecossistema, né? Então, eu acho que começaria a falar dos valores, né, éticos, que principalmente acho que a gente tem que refletir nesse momento, né? Se esse dado ele está sendo produzido, coletado e reutilizado num ambiente de confiança, né? Então, um ponto é como é que eu vou... eu acho que o episódio, né, dos dados da Covid, que a Fernanda trouxe muito bem, né? Num determinado momento, todos os órgãos de imprensa deixaram de consumir a fonte oficial, tá? Assim, que deveria ser o Ministério da Saúde, por falta de confiança. Tá? Aí, os próprios órgãos de imprensa montaram um consórcio. Tá? Então, são organizações com capacidade, né, cognitiva, material, humana, para extrair diariamente esses dados e eles mesmos compor o panorama do avanço da pandemia. Então, você acha que esse exemplo ilustra muitos dos elementos que a gente está conversando aqui, né? Aonde estão os dados, como eles são produzidos, eu posso confiar neles, como eu vou noticiar isso, ou gerar um paper a partir disso, e como a população vai aprender, né? Vai internalizar, vai entender esses produtos de conhecimento que são produzidos, né? As matérias, os relatórios, as pesquisas. Então, o debate é bem complexo, né? Nessas etapas de produção e de divulgação do conhecimento. Também tem olhando mais para o lado do combate à corrupção, também tem todo um setor que a gente tem que conversar, que são os órgãos de accountability, os órgãos de controle, né? Os tribunais de conta, Ministério Público, ou seja, para onde eu encaminho denúncias por irregularidades que a transparência me aponta, tá? Como é que eles estão, né? A polícia, as investigações, aquilo que daria continuidade àquilo que os dados estão apontando, tá? Como é que o legislativo está recebendo tudo isso? Então, são várias etapas do processo que, para mim, a base é a confiança e uma sólida democracia. Então, se você, com notícias falsas, com subfinanciamento, com essa erosão democrática que nós estamos assistindo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Isso não é um fenômeno isolado, justamente mina aí essa base de confiança. Eu gostaria de perguntar para o Fabrício, essa perda de transparência, esse aumento da opacidade, o que significa para a saúde da democracia? Qual é o prejuízo para o cidadão comum? Como é que o cidadão comum está sendo prejudicado por essa falta de transparência? Você poderia dar algum exemplo?
Sí, esto es, para hacer una analogía, es como el oxígeno. Uno no le nota que falta hasta que falta, ¿no? Y uno muere. Entonces, un poco la situación de la transparencia para la salud, o salud de las democracias es la misma. Entonces, a modo de ejemplo, si los contratos públicos no están disponibles en formatos abiertos, no podemos controlar el costo de las obras públicas que luego terminan en accidentes o en malas ejecuciones que a veces cuestan vidas. Y de eso tenemos un montón de ejemplos en América Latina. Es difícil de visualizar al inicio, pero es bien claro que si no podemos monitorear la contratación y el orçamento y eventualmente la ejecución de esas obras, tenemos un problema importante. Lo mismo pasa cuando la ciudadanía no puede monitorear sus servicios de salud o sus servicios de educación, porque de alguna forma, ¿a dónde puedo yo enviar a mi hija, a mi Eufilia, y saber qué tipo de educación está recibiendo y qué tipo de recursos tienen o no esas entidades? Eso tiene impactos directos en mi vida, ¿no? Pero tiene impactos más generales en la vida de la colectividad. Sin sistemas de educación pública veramente eficientes e igualitários, o que se resente a coletividade. Depois a gente fala de alfabetização de dados, de capacitação, de formação. Sim, tudo legal, mas tem que ter um sistema de educação acorde. E você tem que poder monitorear o que a gente invierte no sistema e o que o sistema também dá. Só para poner dos ejemplos, y ahí en Brasil hay ejemplos también de sitios y de personas que han tomado datos de estos espacios para generar medidas de visibilización de estos problemas. El gran desafío para el mundo de hoy, en general, y para las democracias de hoy, es de alguna manera entender que la transparencia está imbricada o forma parte sustantiva de su identidad, porque si no, hay otras formas de organizar los países y la vida política, otras formas, peores, mejores, pero hay otras. La diferencia es que la democracia me asegura determinados derechos y asegura que el Estado me rinda cuentas o me preste cuentas, como se puede decir en portugués. Y eso, de alguna manera, la tecnología y el uso de datos abiertos hoy lo puede potenciar. Pero para eso tiene que haber inversión pública y una determinación de política pública que lo asegure. Y eso es lo que está en riesgo, creo yo, hoy en América Latina. No hay, o no veo yo desde donde estoy, una determinación fuerte de los gobiernos de apostar en el sentido de sostener la transparencia como principio rector de la democracia. E isso é um problema. Mas o cidadão, a cidadã tem também um poder que pode exercer de fiscalização. Se o governo não quer, tem os cidadãos que podem reclamar essa informação. Como você diria, Fernanda, o cidadão brasileira é consciente desse poder que eles têm, de por que o dado é importante, porque é importante saber, não sei. Por exemplo, uns dados que eu achei muito divertidos, mas não é só isso. Quanto o exército do Brasil está investindo em refrigerante. Isso é
parece uma piada, mas é uma maneira do cidadão entender bem por que é importante ter os dados, não? Quanto dinheiro cada ministério ou cada instituição pública está investindo em coisas. O cidadão é consciente desse poder e de por que isso é importante? Olha, eu acho que nesse ecossistema em que a gente está, a gente tem diversos papéis. E a gente tem tem uma camada de pessoas que elas vão fazer uma intermediação. Então, são os infomediários, os jornalistas, os pesquisadores, os ativistas que trabalham em organizações da sociedade civil. Eles têm essa expertise, têm cada vez mais essa expertise de pegar os dados, interpretar e colocar à disposição do público de uma maneira mais amigável. Então, às vezes, a gente tem a popularização, né, um fenômeno aí de algo que chama atenção, viraliza. Teve esse caso da reportagem sobre os gastos do governo federal e que falavam do leite condensado, do gasto gigantesco com leite condensado. E esse episódio, ele revela algumas coisas. Primeiro, aquele tema da qualidade dos dados que eu falei, porque algumas das conclusões a que essa reportagem chegou, ela chegou porque eram os dados, a maneira como eles estavam disponíveis. Então, tem erros. Às vezes, você cadastra lá, você compra uma caixa de leite condensado a, sei lá, R$180, e ali no sistema parece que é uma latinha a R$180, isso gera um escândalo. Então, mas a qualidade dos dados, ela devia ser mais cuidada. Então, isso é uma questão. Aí as pessoas, desperta o interesse, as pessoas vão olhar o portal da transparência pela primeira vez por causa de uma reportagem como essa. Então, tem alguns projetos, né? A própria Open Knowledge tem um projeto chamado Operação Serenata de Amor, que nasceu muito dessa insatisfação de pessoas que eram programadoras, jornalistas, que queriam fiscalizar as despesas dos deputados federais. E aí a qualidade dos dados era muito ruim também. Então, foi um processo ali de cobrar, fazer os robozinhos para fiscalizar. E aí esses robôs, né, essa inteligência artificial que foi feita, ela dispara alertas no Twitter. E isso gera um interesse, né? As pessoas, peraí, esse gasto está suspeito, vem me ajudar a ver, né? A robozinha lá, Rosie, fala. Então, se você segue a Serenata do Amor no Twitter, você pode ver gastos, despesas suspeitas, e qualquer cidadão pode olhar lá e levantar a mão e falar, olha, eu estou vendo isso que não é assim como funciona. Essa inteligência artificial, ela pega todos os gastos e ela compara esses eventos de gasto. Então, tem lá gastos com combustível, com refeições, com todos os anteriores. Então, se algum deles sai da curva, tem um gasto atípico, ele alerta. E ele não fala assim, olha, esse gasto está errado. Ele fala, tem alguma coisa estranha, então você pode me ajudar a olhar, e as pessoas vão olhar, entender o que é uma nota fiscal. Então, isso tira um pouco também essa noção, esse lugar comum que a gente ouve de que as pessoas não se interessam pela política. Eu acho que desde que haja informação, esse próprio projeto ele foi construído por voluntários. Então, a gente tem também um outro projeto agora, né? A gente esteve, nós três, aqui no lançamento dele na semana passada, que é também um projeto que mobilizou mais de 150 pessoas para construir uma maneira de pegar a informação dos diários municipais dispersos pelo Brasil, para poder justamente verificar nomeações, despesas, nesse nível municipal que a gente quase não tem informação. E a gente teve lá voluntários de todo o Brasil contribuindo com o código, com programação. Então, isso tira um pouco essa fala de que, mas as pessoas não se interessam, não tem gente qualificada para mexer com isso. Eu acho que a gente pode, esses movimentos, eles vão gerando, vão contagiando mais pessoas para fazer. A gente precisa investir mais nisso. A própria Open Knowledge tem cursos gratuitos para formar pessoas nessas áreas de programação e de dados, porque a gente quer democratizar esses conhecimentos, essas técnicas, mas a gente também precisa de um sistema de educação que forme para essas competências, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então,
Eu acho que tem sim, os cidadãos, eles podem se envolver, desde consumir essa informação de forma crítica, né, entender, peraí, essa reportagem está falando de gás de leite condensado, deixa eu olhar direto na fonte do portal da transparência. Naquele dia, o portal da transparência caiu de tanto acesso, ele nunca tinha recebido tanto acesso. Então, acho que tem episódios desses que nos mostram que tem várias coisas para melhorar, mas que a gente está, talvez, num caminho bom aí. Que ótimo que tem interesse. Eu gostaria de voltar para a qualidade do dado que a Fernanda mencionou e vou perguntar para a professora Gisele. Não é uma pergunta minha, é uma pergunta de uma ouvinte. Deixa aqui. Márcia de Andrade pergunta: um fato que me chamou a atenção foi durante a CPI, a Comissão de Investigação da Covid, no Senado, no Congresso, um parlamentar disse que o portal da transparência apresentava dados superficiais. Como acreditar diante disso? São dados superficiais os que o portal da transparência tem? Muito obrigada pela pergunta. É uma excelente situação para a gente refletir sobre várias coisas, né? Em primeiro lugar, o Brasil, pelo menos no governo federal, ele é reconhecido internacionalmente pelo portal de transparência, né? Então, foi um dos primeiros países do mundo que publicou com muitos detalhes os gastos orçamentários, né? Então, isso sempre colocou o Brasil em muito destaque internacional pelo seu portal de transparência. Isso significa que ele é perfeito? Não. Ele, com certeza, pode e deve ser melhorado, né? E eu acredito que desde 2009, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Transparência, que obriga que todo mundo que gasta dinheiro público tenha um portal de transparências, não só o governo federal, mas cada prefeitura do Brasil, cada uma das 5.580 prefeituras do Brasil tem que ter um portal de transparência, além dos outros órgãos. É uma política pública de muito sucesso, eu diria, tá? De transparência. Ela pode ser aprimorada. Então, o que faz com que ela seja aprimorada é justamente todo esse processo que Fernanda, Fabrício, eles descreveram ao longo da conversa, de ter pessoas utilizando, trazendo essa informação para um público cada vez mais amplo, né? Mostrando, assim, a matéria do leite condensado, né? A matéria do contrato da vacina, a própria CPI indicando aí alguns pontos. Que é essa interpretação de serem dados superficiais, alguns deles que poderiam ser melhorados, não pode invalidar, a gente não pode jogar tudo fora, né? Então, tomar muito cuidado com algumas narrativas que são feitas para justamente desacreditar o processo como um todo, né? Então, não só na transparência, mas em vários outros episódios, a gente tem uma narrativa de separação, de desagregação, de polarização. Tá? Então, essa narrativa de criminalização da política, né, de descrédito de instituições, vai minando a nossa democracia, vai erodindo a nossa democracia aos poucos, né? O oxigênio aí que o Fabrício falou, que aos poucos vai rareando, e uma hora você se dá conta que perdeu o ar totalmente. Então, justamente no sentido de que nós temos problemas muito complexos como sociedade para resolver, e com a pandemia, eles ficaram ainda mais agudos. E a pergunta é, a gente vai conseguir resolver esses problemas uns brigando com os outros, ou a gente, de alguma forma, buscar a coesão social, né? Olhar, sim, para onde tem problemas de transparência e melhorar essa transparência, olhar, sim, para problemas de participação social, para a prestação de contas, e buscar unir os diversos setores da sociedade nessa coesão que, sem ela, nós não vamos a lugar nenhum, muito menos resolver os problemas que a gente tem pela frente. Muito obrigada. Mas uma pergunta, mas a gente está chegando ao final, então, se a gente quer fazer umas considerações finais, só uma pergunta muito rápida sobre, nesses tempos de fake news e desinformação, isso é para
você para Fabrício, como defender a importância do dado, do fato? Qual é a maneira mais eficaz que o cidadão tem? Sí, por un lado, un tema de educación. Las personas tienen que empezar a acercarse a la información de manera crítica. Y eso es algo que necesitamos construir socialmente desde distintos lugares, da SONGI, da academia, da sistema educativo, da prensa, que é um processo mais... Essa é a primeira coisa. Aí tem várias iniciativas de gente verificando o discurso público, que está muy bien, que es un primer paso. Pero en el mundo interconectado de hoy, nosotros tenemos que enseñar a las personas a dudar de la información, a apreciarla críticamente. Y eso es un proceso social que yo creo que va a tomar un tiempo. Pero tiene que ser de vuelta una política de Estado de lograr hacer eso. Lo segundo, que para los gobiernos es justamente su mejor defensa contra el fake news, es la transparencia. En la medida que los gobiernos se vuelven más transparentes, la capacidad de manipular los datos es mucho menor. La transparencia sí, y la comunicación de esa transparencia, ¿no? Los gobiernos a veces no son muy buenos comunicando, y creo que este es un salto extra que hay que tomar. De ahí que la comunicación va muy cercana a la participación social. Es decir, la comunicación no es un tweet, la comunicación no es un post de Facebook. La comunicación es un proceso mucho más complejo y la garantía que tienen los gobiernos es, para mí, en el hoy, su mejor estrategia es mayor transparencia, mayor comunicación para prevenir la manipulación política en contextos muy complejos como son los de la pandemia, ¿no? Esa sería mi receta frente a esto. Fantástico. Vou agradecer vocês todas essas ideias e reflexões. Vou pedir desculpas porque a gente deixou alguma pergunta do público sem responder. E eu adorei essa ideia de que os dados são como oxigênio. Você vai morrer se você não tem eles. E só añora eles quando não ter. E essa ideia de que não é suficiente ter os dados públicos, a gente precisa reutilizar esses dados, tem a sociedade civil, tem as ONGs, tem os jornalistas, e que tudo é um ecossistema que você precisa construir, com, se puder, a liderança das principais autoridades, seria o governo federal nesse caso. Eu acho interessante tomar em conta que o Brasil começou no desafio da transparência como um aluno ótimo, muito bom, e agora está no meio da tábua empeorando muito. E tem ataques sem precedentes contra a transparência, contra as instituições, contra a participação pública do parte da máxima autoridade do país. Isso é muito, muito grave para uma boa convivência e para a qualidade da democracia. Mas os cidadãos têm também o poder de fiscalizar, de se informar, de ter uma visão crítica. E eu gostaria, se vocês, Fernanda, Gisele e Fabrício, quiseram fazer alguma consideração final, tem ainda uns minutinhos. Tem aí o relógio. Obrigada. Olha, eu acho que esse tema da CPI, ele também nos chama a atenção para uma coisa, né? Eu tenho sentido muita falta, nós que trabalhamos com isso, temos sentido muita falta da transparência ser um tema investigado, da falta de transparência ou das ações para limitar a transparência nesse período, serem um assunto, uma política pública a ser discutida. Porque a gente ter dados é quase tão importante quanto a gente ter postos de saúde, a gente ter infraestrutura de saúde. É uma infraestrutura necessária para gerir tudo isso, para que tenha efetividade a política de saúde. Então, ter uma infraestrutura de dados
ela é uma política importante e a gente ainda não está debatendo isso como deveria no âmbito da política, né? O portal da transparência é superficial, mas por que é superficial? O que não tem lá? O que deveria ter? Né? A gente foi até o Supremo Tribunal Federal, numa ação, quando o governo federal retirou dados da pandemia do ar, e a gente fez um memorial gigantesco com questões que poderiam estar sendo debatidas pela CPI. Né? Então, acho que isso é um primeiro tema. E aí, para fechar, assim, acho que uma mensagem é que não bastaria também a gente ensinar nas escolas técnicas de dados, né? Como é que as ferramentas que você usa para mexer com dados, mas todo o raciocínio de como funcionam os dados, de onde eles surgem, né? Como eles são coletados, porque o dado não é dado, né? O dado não nasce, não brota na natureza. Alguém escolhe que dado coletar, como que sistema vai fazer isso, né? Que aspecto da realidade a gente vai captar. Então, um pensamento crítico sobre dados é necessário desde cedo, para a gente também não ficar à mercê de manipulações, de distorções. Então, acho que a gente ter a capacidade de entender o que está acontecendo ali, né? Por que esse dado tem um erro? É normal que eles tenham erros, né? Mas por que eles aconteceram e como que a gente melhora? A gente nunca vai melhorar uma base de dados se a gente não publicar, né? Então, o erro faz parte do processo. Acho que a gente tem que amadurecer como sociedade ainda nesse aspecto, mas sem deixar, né, de experimentar, de tentar. Acho que esse diálogo que a Gisele falou é muito importante, né? A gente trabalhar junto com as instituições para melhorar isso. E agradeço esse debate e esse convite, né? Eu ia dizer que quando eu cheguei ao Brasil, faz quase 3 anos, muitas coisas me surpreenderam, mas uma das coisas é a transparência. Quantos dados tem públicos? Eu venho da Espanha, eu sou espanhola, como vocês notaram, me ouviram. E lá os dados não têm tanto dado público. De verdade, eu brigava com meus colegas no jornal. Eu falava, a gente precisa fazer uma carreira para procurar dados, vai ser mais fácil procurar eles com todos os retrocessos, procurar eles aqui no Brasil. Professora Gisele, por favor. Muito obrigada, Nayara, pela excelente mediação, meus colegas também aí de painel. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que, apesar da nossa democracia ser jovem, como muitas do continente, ela é algo que vale a pena lutar e vale a pena manter. E nós temos aí grandes instituições e temos grandes organizações, uma imprensa muito séria. Então, eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer tudo que nós construímos desde da década de 80 para cá, né? E justamente não admitir nenhum retrocesso e buscar, né, que seja essa referência, como a Nayara falou, assim, que você, desde esse olhar de fora, vê que tem muita coisa boa. Então, assim, a gente primeiro reconhecer que tem muita coisa boa, já teve melhor em alguns pontos, talvez sim, e temos muita capacidade de manter e conquistar, né? Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que muito desse esforço de educação, né, para a transparência, educação para a cidadania, né, ela deve ser mais divulgada. A Fernanda falou de alguns projetos muito relevantes, a própria Open Knowledge tem iniciativas gratuitas, né, o próprio Instituto Não Aceita Corrupção vem se posicionando muito no debate público. Então, assim, tem muita gente boa trabalhando de maneira séria e nós temos que trabalhar que essa informação chegue cada vez a um público mais amplo, considerando que num cenário muito próximo nós vamos entrar no período eleitoral, né? E todo esse debate, né? Eu acho que as pessoas elas devem prestar muito atenção no que vem pela frente, tanto no enfrentamento do pós-pandemia e nas eleições. Que discursos estão realmente baseados em dados e evidências
e apontando caminhos para a construção, e que discursos eles estão baseados em mentiras, em deturpações e promovendo a desagregação do tecido social, né? Então, a transparência, os dados, eles entram nesse contexto maior que nós temos como desafio aí nos próximos meses e anos. Excelente. Muito obrigada, Fernanda Campanucci, da Open Knowledge, a professora Gisele Caveiro, da USP, o Fabrício Scrolini, do ILDA. Muito obrigada de verdade. Foi um debate super interessante para mim e muito enriquecedor. Obrigada. Muito bom. Muito bem, Nayara, muito obrigado a todos pela participação. Nayara, muito obrigado pela condução dos trabalhos de hoje. Foi muito bom a sua colocação, a sua distribuição do tempo. Fernanda Campanucci, nossa querida amiga, aí, muito obrigado. Professora Gisele, muito obrigado. Nosso querido Fabrício, direto da Espanha, aí, muito obrigado. Obrigado pelo tempo precioso de vocês. Eu acho que transparência é um dos pilares aí da democracia e realmente foi fantástico o painel de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, convidá-los para amanhã, nesse mesmo horário, às 9h30, vamos dar sequência nesse evento, que é um evento elaborado pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção da Unesp de Franca. Tá? Convido todos vocês para amanhã estarem conosco. Amanhã o tema será impunidade. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Uma excelente segunda-feira e uma ótima semana a todos. Até amanhã.